Olá, meu nome é Cláudio Marques, eu sou assessor de comunicação do Conselho Regional de Serviço Social, CRES Goiás, 19ª Região. Por iniciativa da direção do CRES, nós vamos entrevistar agora a assistente social, conselheira presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, a Heloísa Alves Ribeiro. Heloísa, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Então, para começar, antes da gente entrar no assunto, eu queria que você fizesse a sua autodescrição. Eu sou um negro claro, estou de óculos, sou careca, estou com a camiseta preta e trabalho na área de comunicação, estou com a parede azul aqui atrás de mim. E você, Heloísa? Eu sou uma pessoa de pele clara, sou magra, relativamente pequena, comendo em torno de 1,60 m e menos de 50 quilos. Tenho cabelo claro, meio bagunçadinho, a gente fala de anelado, mas é bagunçado meu cabelo. Eu uso óculos mais ou menos da cor do meu cabelo, meus olhos são pretos, estou com um brinquinho pequenininho aqui, de argola, vestido preto, com uns detalhes aqui na manga. E sou assistente social, né? Lógico, como você falou, e tenho 58 anos. Essa Certo. sou eu, Heloísa. Heloísa, e você está conselheira presidente do Conselho Estadual de Assistência Social desde quando? Como é que está sendo essa experiência? Então, Cláudio, eu, lembrando um pouquinho do meu processo, antes de chegar no Conselho de Serviço Social, eu estive como servidora do Conselho, secretária executiva, durante quase 7 anos, contribuindo ali e aprendendo, né, com os municípios. E aí, agora, no início desse ano de 2021, em abril, acho que foi em abril, eu não tenho muita, esqueço a nossa posse, o segmento da sociedade civil decidiu que eu teria que assumir a presidência, e aí não me deu espaço para outra coisa, não. Aí eu conversei com a Nara, eu estava como suplente, e aí fiquei como titular, que a Nilda estava como titular, e assumi a presidência. Para mim, Cláudia, é uma honra mesmo. Eu sempre quis contribuir com o CRES, na diretoria anterior do CRES, né? Então, eu sempre quis contribuir, porque eu entendo que eu ainda posso aprender, né? Compartilhar com o pessoal dos municípios, que eu gosto demais de estar em contato com os profissionais, gestores, conselheiros. Então, essa nossa gestão, ela vai de 21 a 23. Estou aí aprendendo, né, oferecendo o que eu posso de melhor e achando assim, esse ano de 2021 é um ano sufocante, porque é um ano de conferências, então para o Conselho Estadual é muita tarefa, mas é bom, é um aprendizado. Então, Heloísa, fiz uma pesquisa no site do Conselho Nacional de Assistência Social e a informação é de que este ano, então, ocorre a 12ª Conferência de Assistência Social 2021, etapas locais, estaduais e a nacional. O tema assistência social, direito do povo e dever do Estado com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Heloísa, como é que se dá a participação e como é que ocorreu no caso de Goiás a participação nas etapas locais? Quantos municípios realizaram? Quantos delegados e delegadas aproximadamente o Estado de Goiás, em potencial, terá para participar da conferência estadual que está prevista agora para novembro? Olha, o estado de Goiás, como você disse, a Conferência Nacional ela é a 12ª, mas Goiás está na 13ª. Por quê? Porque no ano de 2017, o governo federal, 2019, o governo federal não aceitou que o Conselho Nacional chamasse a Conferência Nacional. Então, infelizmente, nosso governo não permitiu, porque a LOA estabelece que as conferências de assistência social, elas aconteçam de 4 em 4 anos, oficial, né? Mas que elas podem ser chamadas extraordinariamente, ordinariamente a cada 4 anos e extraordinariamente a cada 2. Então, a gente vem fazendo a cada 2 anos, entendendo que é importante esse período de 2 anos para a gente, que é um espaço relativamente bom para a gente discutir a política. Então, em 2019, o Conselho Estadual de Assistência Social chamou a conferência e foi chamada Conferência Democrática. Então, a gente teve uma participação relativamente pequena
dos municípios, mas porque também o Conselho Estadual passava por dificuldade, né? Não tinha servidores, eu já não estava como secretária executiva, e nós tivemos outras dificuldades também. Então, em 2021, essa conferência é uma conferência ordinária. As conferências de assistência social, elas precisam ser individuais, né? Elas podem ser feitas regional após as individuais, para que cada município discuta, de fato, como que essa política está sendo efetuada em seu campo, né? Então, nesse ano de 2021, Goiás tem 246 municípios, nós conseguimos que, junto a, assim, com o apoio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, né, a gente conseguiu que 243 municípios realizassem a conferência. Somente 3 municípios ficaram de fora, por conta de problemas sérios, né? Um deles, inclusive, com o conselho. A gente tem tido alguns problemas em relação a isso aí. Mas os municípios, se a gente tivesse com os 246 municípios, nós teríamos um coletivo de 575 delegados representados no estado de Goiás, 576 delegados representados. Mas o que acontece? Nós não temos todos eles, nem todos fizeram, e infelizmente também nem todos encaminham os relatórios, né, para participar da conferência estadual. Então, a gente está com a previsão, talvez a gente esteja com em torno de 400 delegados nessa conferência estadual, espero que a gente consiga, talvez um pouquinho maior, porque a gente ainda está naquele momento de ligar nos municípios, né, de organizar, né, a representatividade, muitas vezes eles mandam de uma forma equivocada, é um trabalho de formiguinha, a gente fica garimpando conselheiro não, delegado, mas é um trabalho que a gente faz de corpo a corpo mesmo com os municípios, não é fácil. Então, nós temos um espaço de vaga para 1.000 pessoas e estamos deixando em torno de 400 vagas para conselheiro, para observadores e convidados. Heloísa, será tudo virtual a nossa conferência. Certo. Heloísa, e quais são as principais questões, né? Se você já teria informações sobre as principais questões levantadas pelos municípios no estado de Goiás que deverão ser levadas para a conferência estadual agora em novembro? Olha, Cláudio, esse é um trabalho também árduo que a gente faz, porque não é fácil nós conseguirmos trabalhar essas prioridades que os municípios trazem. Por mais que a gente tenha um informativo que direciona, vamos lembrar que, além do tema, nós tivemos 5 eixos. Cada eixo, né, cada eixo temático, ele vai trabalhar especificamente de um lado da política. Então, a gente tem o primeiro eixo, que ele vem trazer a política pública como um direito social mesmo, trabalhando a equidade, trabalhando a articulação com outras políticas. A gente tem um outro eixo, que é o eixo do cofinanciamento, que também vincula intimamente com o tema da assistência social, que a gente não pode deixar de discutir, né, a questão do financiamento, e outras questões também da representatividade, da articulação. A gente tem o terceiro eixo, que é o eixo que vai trabalhar a representatividade nos conselhos e também nas conferências, com ênfase na presença de usuário, que a gente tem pouco, né? O estado de Goiás tem, inclusive, uma questão que a gente precisa levar em frente, que é a atualização de leis dos conselhos municipais e como trabalhar essa representatividade nos conselhos, que é algo ainda difícil de ser efetivada. Temos também o eixo que vai trabalhar os serviços, a gestão desses serviços, como articular direitos, a segurança afiançadas na política com os serviços, né, entendendo que o direito social ele não é só material, ele é imaterial também. Então, a política de assistência social ela não trabalha só a alimentação, só a garantia de renda, né, por meio do Bolsa Família ou do BPC também, mas trabalha o serviço de convivência, trabalha o acompanhamento às pessoas em situação de risco e violação de direito também. E nós temos também um outro eixo, que é o eixo que vai trabalhar a questão de calamidade pública, que é uma dos serviços que foi tipificado em 2009 e que a gente não evoluiu muito, porque a política ela retroage de vez em quando, né? A gente caminha um pouquinho e aí tem que ficar de olho, porque a gente retroage em alguns aspectos. Então, esse ano, nós estamos com um arcabouço maior de temas trabalhados nessa política. Não tem sido fácil, o CNS trouxe temas grandes, o próprio eixo foi grande, mas a gente tentou o quê? Quando você diz, o que é que a gente consegue trazer?
nós temos temas importantes, que a gente não deixa de olhar essa questão do cofinanciamento, né? O cofinanciamento, ele sempre vem, né? Ele está sendo trazido agora, nesse momento, que é a atualização dos recursos, que é a manutenção desse cofinanciamento. No estado de Goiás, a gente teve uma suspensão por um período, e agora, nesse ano de 2020, a gente conseguiu retomar isso aí, o cofinanciamento, mas ainda tem coisas a serem garantidas. Estamos com uma questão importantíssima, que sempre vem também, sim, lembrando que a assistência social, por ser uma política ainda nova, né, como todas as políticas públicas nossas, né, a partir de 1988, a gente tem essa garantia das políticas públicas. Então, nisso aí, a gente ainda tem muito a garantir. A nossa política, ela tá se mantendo nisso. Então, algo que a gente sempre trabalha, tem trabalhado muito a política, é o BPC. Então, como garantir esse benefício, que foi a nossa divulgação maior da política, né? Ele já veio na Lei Orgânica da Assistência Social. Como garantir? Como manter esse benefício vinculado à assistência social como um benefício que precisa, não o acesso a ele ser gratuito? Como trabalhar essa questão dos atravessadores? Como assegurar a manutenção do BPC ao salário mínimo? Então, como não permitir essa robotização que vem acontecendo e, de certa forma, excluindo o usuário também no BPC? Aí já trabalhamos uma outra questão que vem também dos municípios, que é não permitir a robotização do cadastro único. São prioridades que vêm, que a gente vai trabalhar. A atualização do cadastro único é importante, mas não robotizar, entendendo que nós lutamos para que os municípios tivessem CRAS e CREAS com assistente social e psicólogo prioritário nesses equipamentos, para acompanhar essa população, para fortalecer, encaminhar, garantir direitos, né, permitir o acesso a direitos dessa população, e agora a gente vem com a proposta do governo federal de que o cadastro único seja robotizado e que saia, né, desse acompanhamento do município. Então, são coisas que vieram também. Então, a gente tem uma soma. Se for trazer aqui, a gente tem, assim, não dá para dizer para você, não dá para fazer um resumo muito pequeno, porque são mais de 200 municípios que trazem... Heloísa, você está sendo, na minha opinião, gentil quando você fala em robotização do CAD. Na verdade, o que eu tenho ouvido falar na prática é que isso é como se fosse a extinção, né, do cadastro único. E a extinção da possibilidade de um contato direto da e do profissional assistente social no diálogo com as pessoas, que tem uma história, que tem uma vida, que tem uma realidade numa cidade, outra realidade em outra cidade, numa região e outra região. Perde a humanidade quando você transforma esse processo num processo remoto, robotizado, mecânico, não é? E é o que aconteceu com o INSS, né? O meu INSS, ele excluiu uma quantidade muito grande de pessoas de acesso ao direito deles. Isso aí, quem está na prática sabe disso aí. O assistente social que está do outro lado, que nem precisa estar no INSS, sabe disso aí, da luta do assistente social, né? Então, é o que está prestes a acontecer com o cadastro único. E algo, Cláudio, que nos chama muito a atenção e que esse governo atual do Brasil, e a gente sabe que, sim, é um movimento que vem se fortalecendo, né? De certa forma, desarticulou a representatividade que nós temos e a gente garantiu no SUS. Por exemplo, a CIT enfraqueceu. Ela permaneceu todo o ano de 2020 sem realizar reuniões, quando as reuniões poderiam ter sido remotas. Então, nós temos as instâncias, as CIBs, hoje, elas não são totalmente fortalecidas, elas são enfraquecidas. A CIT nos dava esse fortalecimento, por ser uma organização que tem, de certa forma, uma força do governo federal. Então, a gente perde isso. O que nós temos hoje de proposta de mudança para o cadastro único não vai ser passado na CIT nem no Conselho Nacional. Então, a gente perde. O Conselho Nacional ficou à margem de muitas das normatizações que estão vindo e do papel dele, fundamental no controle social. É perda que a gente tem tido. E a gente discute isso nas conferências, né? E pelo que quem acompanhou o início do atual governo federal, logo no início, o atual presidente estabeleceu uma série de normas e decretos, excluindo, eliminando a existência de vários espaços de controle social. E, se não extinguindo, enfraquecendo, não é, os conselhos, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Assistência Social e as suas instâncias locais e regionais. Na sua avaliação, a conferência local, as conferências que aconteceram esse ano em todo o país,
E as conferências estaduais, no caso de Goiás, de 8 a 10 de novembro, elas são espaço de luta e resistência das várias instâncias participantes, em especial aquelas que representam segmentos da sociedade? E em que medida? Eu entendo que sim. É claro que a resistência, cada um que está do lado, assim, da sua luta vai talvez pensar: "Ah, mas vocês não estão resistindo como deveria resistir", porque cada um vai analisar do seu ponto de vista, né. Mas eu entendo que é um espaço de resistência, que fazer a conferência nesse momento de pandemia, realizar elas com toda a dificuldade que os municípios tiveram, muitos deles quiseram fazer presencial, quiseram discutir, quiseram que a gente estivesse lá com eles, e foi uma luta para a gente também conseguir assimilar isso. Eu entendo que é um espaço de resistência. Ele é um espaço que a gente não deixou de ocupar. Então, falta mais resistência nossa, falta uma noção política e uma garra, falta. Eu entendo que falta sim. Entendo também que o que está acontecendo no Brasil é um movimento do Brasil. Eu não entendo que se foque apenas num presidente, num grupo pequeno. Eu entendo que é um movimento em que nós, do outro lado, a gente, de certa forma, a gente enfraquece para a luta. Né? A gente tem muitos movimentos em luta, tem muitos, mas a gente precisa levantar e lutar. E a conferência, ela é um espaço de luta meio tímido, porque quando a gente vai se reunir com os municípios, né, aquele momento gostoso, a gente percebe que a noção de como que deve ser aquela política como direito social, ela é bem tímida, sabe? Ela é algo que ela não alcança ainda aquilo que a gente deseja. Mas é um caminhar, Cláudio, é um caminhar, e nós estamos caminhando. Então, uma coisa que a gente trabalhou muito nas conferências é a gente não deixar de perceber o que a gente já conquistou. Nós conquistamos muita coisa nessa política. A gente conquistou o BPC, que para nós é um trunfo. A gente tem um cadastro único e o Bolsa Família é um trunfo. O cadastro único, ele é um instrumento de gestão. Ele permite que haja um planejamento na assistência social a partir dos dados do cadastro único. Então, a gente tem que lutar por ele. A gente precisa lutar por ele. São essas questões que durante o período da conferência faz com que a gente perceba, nós assistentes sociais e na luta, a gente percebe, eu preciso me qualificar, eu preciso estudar, eu preciso debater, eu preciso estar nos movimentos em que acontece essa política para entender até que ponto eu também não estou retroagindo quando esse movimento que vem comandado pelo governo federal, ele toma conta da gente, ele deixa muitas vezes a gente sem fala, né, a gente sem espaço. Então, eu entendo que é um movimento grande, né, que a população brasileira, ela faz coro com isso, com esse movimento grande. Há muita gente que apoia isso. Então, a gente precisa se fortalecer, porque do outro lado, Cláudio, dessa política, está o usuário. Nós, assistentes sociais, psicólogos, advogados, profissionais, a gente está nessa política para garantir o acesso ao direito do usuário, não é por outra coisa, né? Aí a gente tem que garantir o nosso também, porque se a gente não garante o nosso direito como trabalhador, como conselheiro, como gestor, muitas vezes a gente não vai conseguir garantir o do usuário. Né? Nós vamos fazer uma abertura presencial da nossa conferência, mas o espaço ele não tem, se não é para muitas pessoas. Convidamos pessoas de renome para fazer discussão conosco, né? Desses momentos muito bons que a gente vai ter do eixo. A gente vai ter a presença da Simone Albuquerque, que é um ícone para nós, né? Uma pessoa que a gente admira demais, e ela vai discutir para nós o eixo 1 e o 4, fazer uma correlação. Nós temos o nosso querido doutor Renato, que está sempre com a gente em todas as conferências, então ele vai discutir o eixo do controle social. Temos a nossa Maísa também, que a gente não dispensa ela nas conferências, nossa maravilhosa professora Maísa, que vai fazer conferência magna para nós. Temos o Elias do Congemos, um representante que está na luta, que garantiu a realização, assim, ele foi na frente para que os municípios tivessem garantida essa realização das conferências municipais. E temos também o Sérgio, um convidado nosso especial de Mato Grosso do Sul, que é alguém que luta muito nessa política aí junto com a gente, que está sempre presente e nessa luta. Então, essas pessoas, elas estão conosco, né? Foram convidadas especiais. Hoje, esse modelo virtual, ele permite que a gente faça isso, né? Temos pessoas que estão conosco e que muitas vezes estarão sacrificando seu tempo, né? Mas querem estar na luta, nessa resistência. Então, a gente vai estar com essas pessoas discutindo para nós.
O Elias vai discutir o cofinanciamento, estava seguindo aí. O Sérgio vai falar do eixo 5, que é a questão emergencial, né, da situação de emergência. Então, nós vamos ter momentos bons, e como que a gente fez essa conferência? Como que a gente abriu? No dia 8 e no dia 9 de manhã, a gente vai abrir tanto para os convidados que estarão na sala junto conosco, pelo Zoom, nossa sala cabe 1.000 pessoas, como a gente vai divulgar também no Facebook e no YouTube. Então, a gente vai ter oportunidade de alcançar um público maior. Será muito bom que vocês participem conosco desse momento, um momento em que a gente vai ter espaço para moções, né, para congratulações, um momento em que a gente tem a condição de fazer homenagem nesses 2 primeiros dias, e no restante a gente vai estar com ele específico aos delegados, que é quando a gente tem um momento nosso, de delegados estaduais e municipais, para discutir o que os municípios trouxeram, né? A gente faz a gente condensa as prioridades com aquela presença, onde tem presença maior de prioridade, a gente faz uma peneirada nisso aí, e traz para que nós, delegados da conferência estadual, a gente consiga levar as prioridades, manter o que é para nós, né, em que a gente vai tentar manter acompanhando e não perdendo de vista, para que a gente consiga efetivar essas deliberações, né, que a gente trabalha, e com o auxílio dos municípios, e também construir ou reafirmar aquilo que já veio dos municípios para ir para a conferência federal. Na maioria das vezes, a gente reafirma o que já veio, porque o grupo tem uma certa autonomia, mas a gente reafirma tudo que já veio. Então, é isso, né? Eu agradeço a vocês por tudo, foi ótimo.